CBN Agro, com Éder Campos. Muito bom dia para você ligado aqui na Rádio CBN Campo Grande. São 8 horas mais 3 minutos nesse momento. Começa o CBN Agro e hoje o programa está delicioso, viu? O programa está gostoso hoje. 2 assuntos que eu particularmente gosto muito de falar e acredito que boa parte também do sul mato-grossense também gosta, viu? Vamos falar hoje de carnes, né, gastronomia e cutelaria. Eu não vejo um churrasco sem esses 2 ingredientes. Tem que ter carne e tem que ter uma faca, mas uma boa faca. E hoje eu vou conversar com 2 especialistas nos 2 assuntos. Um que vai falar sobre cutelaria, que é o Alexandre Barbosa, da Imperial Cutelaria. Bom dia, Alexandre. Bom dia, estamos aí. Bom te receber aqui, viu? Eu gosto muito do tema, do assunto. E também o Adriano Torres, esse é chefe de cozinha, é professor do Senac. Isso. Inclusive descobri essa semana que eu tenho um amigo que é aluno seu. Bom dia. Opa, que bom dia, muito feliz em estar aqui, oportunidade muito boa. Vamos conversar é sempre bom, trazer novidades aí e falar de faca, que é a nossa paixão, né? Maravilha, a nossa mesmo, viu? Gosta de faca, Valdir Nunes? Muito pouco. Gosta mais do churrasco, né? Tá certo. Bom dia, Valdir, tudo bem? Luiz Vilela também conosco, muito bom dia para você. Acompanhando aqui o CBN Agro no suporte, na transmissão ao vivo, pela Rede Mundial de Computadores, pelo Facebook. Acesse facebook.com/CBN Campo Grande e curta nossa fanpage. Fique ligado em nossas redes sociais. Acesse o Instagram, @CBN Campo Grande. E também o nosso WhatsApp. 67999323500. CBN Agro Entrevista. Apresentação: Éder Campos. Muito bem, ao som da viola, hoje o tema está bastante agronegócio mesmo, viu? Porque eu não vejo alguém na fazenda, principalmente o campeiro, sem uma faca na guaiaca, viu? Todo campeiro tem que ter uma faca na guaiaca na fazenda. Pelo menos todas as vezes que eu fui fazer uma matéria jornalística numa fazenda, a observação que eu tive com os campeiros, com o pessoal que trabalha no campo, todo mundo tem uma faca lá na cintura, não é isso, Alexandre? Eu trabalhei com zootecnia bastante anos e morei no Pantanal, fui gerente de fazenda no Pantanal. Você é zootecnista? Sim. E uma das coisas que é importante, faz parte da vida do pantaneiro ou do homem do campo, é realmente uma faca, né? Ele usa para tudo. Ele usa tanto para cortar um galho, para comer, para todos. É a ferramenta ideal para ele no cotidiano dele. E ele não consegue viver sem. Não é por nada, é porque ele faz parte de todos os momentos que ele vai passar. Então, uma boa faca faz toda a diferença para ele. Com certeza, uma boa faca faz toda a diferença. Bom, e a faca, eu tenho para mim que talvez seja o primeiro instrumento que o ser humano utilizou na vida para poder se alimentar, né? E se defender também, né? A indústria surgiu através da forjaria, da cutelaria. E é a primeira ferramenta do homem desde a época que ele não era homem, né? Que ele era irídio. Usava pedra, né? Como uma... Ele usava uma ferramenta de corte, que era desde a parte de pedra, era pedra lascada, depois foi pedra polida isso veio vindo junto com a civilização, né? Então aí começou a surgir a história dos ferros, ferro com carbono, surgiu o aço, depois o ferro com cromo, que surgiu o aço inox e assim sucessivamente. Na realidade, toda vez que a metalurgia evoluiu, o mundo evoluía, né? Eu iria te perguntar isso, né? Se a humanidade evoluiu junto com a faca, né? Junto com a cutelaria. Sim. Ou a evolução foi... É porque cutelaria é uma coisa muito mais abrangente que isso. Não é mais do que só faca. Não. Ferramentas são cutelaria, ferramentas agrícolas, enxadas, não sabia. arado, foice, facão, tudo isso é cutelaria.
Eu sempre pensei que cutelaria estava diretamente ligada a facas, mas você está me dizendo agora algo novo. É muito né? mais amplo. É tudo Muito que é mais forjado, vamos dizer assim. Não. É só Tudo isso. que é parte. Porque a cutelaria, na realidade, trabalha com ferramenta. Faca nada mais é do que uma ferramenta de corte. Uhum. Então, e ferramenta obedece algumas leis de ferramenta. Cada coisa para sua coisa e cada especificação para uma utilização. Não é uma coisa só genérica. Você não pode usar Não é que você não pode. Você pode adaptar usando uma faca para várias funções. Só que o desempenho muda. Então, por isso que se tornaram as coisas cada vez mais específicas. Legal. O Adriano, nós vimos já várias vezes na história e também em filmes, né? Claro que retratando o homem né, do início, né? Eu nunca me lembro se o Homo sapiens é o primeiro. Nós somos os sapiens, né? Isso. Bom, Nós somos. nós somos os sapiens. Antes Bom, veio o irídio. o irídio. Bom, nessa evolução, a gente sabe que o homem precisa de proteína vermelha para sobreviver. Para a necessidade física dele, precisa da proteína vermelha. O primeiro instrumento de caça foi a lança, né, para matar o animal. Só que para rasgar o animal ou para comer a carne era na mão e no dente. Sempre. Não tinha uma ferramenta para cortar. Né? Quando foi a descoberta da pedra lascada, que começaram a cortar, e aí começaram a diminuir o tamanho das carnes sem morder, começamos a entender um pouquinho mais dessa parte aí de usar a ferramenta para facilitar. Até chegar na mesa francesa, né? Nossa, isso é lindo. Essa é a clássica. Ou seja, olha que evolução que a humanidade Exato. tem, né? Que sai desse princípio humano, da existência humana, até chegar naquela beleza de uma mesa francesa, né? Inclusive a cutelaria, a verdadeira cutelaria ou a cutelaria profissional, ela trabalha esse contexto histórico. Por exemplo, nós temos uma linha francesa que chama Origem. Por quê? Porque a origem da gastronomia atual é francesa. Então, é a utilização de ferramenta específica para as coisas. E vem nesse contexto todo. O churrasco também, na realidade, ele surgiu desde dos primórdios, né? É na mesma filosofia. Fogo e carne, exatamente. Porque o homem precisou dominar o fogo para poder sobreviver também. E o churrasco era o seguinte, eles se reuniam em volta do fogo e comiam as caças, as coisas que eles faziam. Com o tempo, vamos dizer assim, e o fogo era para proteger não só eles do frio, mas também proteger dos predadores. E aí eles foram chegando mais perto, a carne foi ficando perto, de repente sentiram que mudou o gosto, a coisa ficou diferente, ficou mais macia. E aí começaram a prática, isso demorou um tempo, mas aí começou-se a chegar mais perto, e começaram a dominar a história do fogo junto com a caça. Aí começou a surgir a cozinha. Interessante. Essa questão da carne, nessa época aí que a gente está falando, que a gente nem imaginava existir, né? Isso. Eu assisti um filme, eu era bem adolescente, ainda assisti um filme, eu não me lembro o nome do filme, mas eu lembro que, justamente nessa passagem que você está falando, entre fogo e caça e carne, os caçadores deixaram uma caça cair no mar. No mar. E, passado algumas horas, o mar trouxe de volta a caça, né? E eles pegaram a caça e foram comer. E perceberam que o sabor do sal do mar tinha dado um sabor diferente na carne. Olha outra descoberta, né, da humanidade, também com a adesão, né, do sal também à carne. Né? Aí entra eles o viam os Adriano. animais também lambendo algumas pedras, alguns lugares e começaram a experimentar. E aí começaram a entender também que o gosto daquele... Mudava a carne se colocasse... mudava o sabor quando experimentava. E aí eles começaram a entender que também podia colocar na comida, porque se o animal come, eu também posso comer. Então eles começaram a... Dá sabor à carne. Dar sabor a tudo. Então não só a carne. A carne foi a primeira, claro, mas depois eles começaram a entender que o sal era algo que trazia sabores diferentes na alimentação. Maravilha, né? Bem interessante. Tem um programa que passa na TV a cabo, eu não me lembro o nome agora, que é um caçador e um cozinheiro, que eles vão sempre aí para as matas aí, né? E aí o caçador caça e o cozinheiro faz. Produz, já vi. Alguma coisa na panela, eu não me lembro agora, quem assiste deve estar sabendo. E é muito interessante que esse outro cozinheiro, ele busca na natureza ingredientes para compor com a caça sempre, né? Sempre. As plantas, o que a gente come, hoje a gente fala muito em punk, né? São as plantas alimentares não convencionais.
Então, o que você conseguir ver e o animal come e você também come, você coloca para dar sabor na comida. Você consegue identificar isso, não? Ah, ainda não. Eu não tenho esse estudo, não. Mas a gente conhece algumas que a gente já trabalha e já usa. Por exemplo, tem capuchinha, tem ora pronobis, tem algumas coisas que a gente usa hoje em dia na culinária muito moderna e a gente consegue achar na rua. Eu acho em terreno baldio, isso que é o interessante. E a gente não sabia. Pimenta de aroeira. Pimenta de aroeira tem na rua aqui em Campo Grande. Pimenta de aroeira? Exatamente. Chama pimenta rosa, é a semente de aroeira. Tem aqui. Tem aqui na frente. Vamos passar lá para ver depois, viu? Outro dia um amigo me deu um pé de uma planta. O cheiro dela é de coentro. Uhum. Parece coentro o cheiro dela, só que ela é mais suave. A folha dela é comprida e larga. Conhece? Alguns dizem que é coentro japonês, outros coentro da Amazônia. Eu levei para casa, ela é muito prolífera, né? Comprida e larga? Comprida e larga. Não, nirá? Não sei. Pode ser, de repente. Estou só imaginando que. Depois eu vou te dar uma muda dela, você vai gostar, viu? Para colocar Estou imaginando que para colocar nos seus sabores. Isso, a gente quer muito experimentar, renovar. Né? Olha, essa semana, só fazer uma observaçãozinha aqui, uma dentro. Essa semana eu experimentei um hambúrguer feito por esse moço aqui, o Adriano Torres. Olha, que maravilha, que diferente o seu hambúrguer. Bem legal, já né? comi muitos por aí, viu? Sim, a gente estava. Mas o seu bem diferente, bem legal, bem diferente mesmo, muito saboroso, e que você usou cortes que são cortes assim que vai para o churrasco, são cortes que não são muito macios, né? Não. E você deu uma leveza e uma maciez naquele hambúrguer que eu fiquei encantado com ele. É a receita da dupla aqui. Você sabe que a gente estava junto, sim. Pô, a gente vai pensando como fazer a mistura da carne e aí sai aquele gostinho bem característico. Parece um churrasco, mas é hambúrguer, parece uma carne... parece filé, mas é ponta de peito. Parece que virou moda agora. É substituir o churrasco por hambúrguer, né? Ontem até mesmo ligou um sobrinho para mim e falou assim, tio, você tem uma grelha aí na sua casa? Eu falei, tenho. Eu falei, para quê? Ele falou, vou fazer hambúrguer em casa neste sábado para os amigos. Eu falei, não faz churrasco? Ele falou, não, tio, o negócio agora é fazer hambúrguer. Virou moda agora. É rápido, é simples. E a gente usa, exatamente como a gente falou, usa os instrumentos. A gente pediu para moer, mas aí a gente corta o pão, corta o queijo, corta o salaminho, corta o alface, faz tudo com as facas que são a nossa ferramenta da cozinha. Falando em faca, vamos contar um pouquinho da história da Imperial? Eu quero... O Alexandre contou para mim na casa dele, estive na casa dele essa semana, e obrigado por nos receber lá na sua casa. Eu fico muito encantado, você viu que eu gosto mesmo de facas. Aqui é só um pouco do que eu trouxe, do que eu tenho. Eu nunca tive... Assim, eu faço coleção de facas há muito tempo, né? O meu critério ele não é muito... Ele é bastante dinâmico, ele é bastante amplo o meu critério, né? Eu considero algumas coisas que eu vejo que, para mim, a faca ela tem que ter algumas características, né? Eu gosto muito de faca feita de maneira artesanal, feita na mão. Tem uma faca que eu gosto muito, Alexandre. Essa faca aqui, ela é feita por um senhor lá de Brotas, no estado de São Paulo. Está aqui o CM dele, é Carlos Mairena. Esse senhor, quando fez essas facas para mim, ele fez 2 facas e alguns canivetes. Ele já estava com 80 anos. Isso já há 10 anos. Eu acredito que ele já não existe mais, né? Difícil, né? Difícil, mas nunca mais tive informação dele. É uma faca que me encantou pela idade do cuteleiro, pelo tempo de vida dele. O trabalho dele é muito bom. Muito bom o trabalho dele. Muito bom o trabalho dele. Faca boa, leve, é boa de corte. É porque as pessoas confundem cutelaria artesanal com um produto mal feito. É verdade. Feito de qualquer jeito. É verdade. E só porque é rústico não precisa ser mal feito. Pode ser bem feito. Eu vim de cutelaria artesanal, eu sou membro da SBC, que é a Sociedade Brasileira de Cutelaria, e sou terceira geração, aliás, de cutelaria. Então, eu levei muita bronca quando guri que tinha que fazer um negócio bem feito, não podia ser mais ou menos. E eu fui criado no meio de, vamos dizer assim, do que existia de melhor da cutelaria no Brasil, que era Bob G, que para mim ainda é o maior especialista em cutelaria no Brasil. Bob G? Bob G, o Roberto Gaeta. Roberto Gaeta, de onde? Ele é de São Paulo. São Paulo. Milton Padilha. O Milton Padilha, inclusive, é meu padrinho de cutelaria. Maravilha. Tinha na época, tinha Bodolai, Zakharov, várias pessoas. Zakharov é uma faca muito famosa, né? Sim. Muito famosa. E essas pessoas, quando eles introduziram, vamos dizer assim, a cutelaria artesanal, como no Brasil, como a gente vê hoje, eles eram muito chatos, muito criteriosos, tinha utilização de material, polimento. O Bob G pule uma faca até com uma lixa 5000. Então, você vê, é um veludo, você olha, é um espelho feito à mão.
Só que tudo tinha uma coerência. Então, se você ia fazer uma faca temática, uma faca sueca, uma faca de bota, uma faca mineira, uma sorocabana, qualquer coisa assim, tinha que ter todo o contexto que foi iniciado quando foi concebido esse tipo de produto. Não podia ter fresta, não podia ter buraco, não podia ter nada, porque era um trabalho artesanal muito bem feito. Eu trouxe isso para dentro da cutelaria. Então, quando eu comecei a mexer com cutelaria profissional ou cutelaria industrial, uma das coisas que a gente preconizava, e eu tive que ensinar todo mundo lá... Deixa eu aproveitar, enquanto você fala, vou mostrando tuas facas, você está falando delas, e eu sei que surge uma curiosidade do seu trabalho, né, daquilo que você estudou, daquilo que você aprendeu, daquilo que você vivenciou desde a sua infância, né? E vem de família. Seu pai era cuteleiro, né? Sim, meu pai é cuteleiro. É cuteleiro ainda? Teu pai está vivo? Né? Tá vivo. Então, e as facas são lindíssimas, as facas da Imperial. E quem pode falar melhor delas é o Adriano, o Adriano, que é chefe de cozinha. Tenho usado ela há alguns anos já. Olha que faca. Alguns anos, Adriano? Já conheço o Alexandre há 7 anos. Uhum. Quase 8 já. Do surgimento da Imperial, foi a minha primeira faca de serviço profissional. Uma faca que ele fazia, tenho até hoje, guardo ela. Essa aí já vou pegar também. Tá. Pode ir mostrando aí se está com a Mostra câmera aqui. aí também. Legal, não Isso, vi, vocês estão com não câmeras aí vi. também. Pode ir Legal. mostrando. Eu estou com uma faca lindíssima na mão aqui. É um cabo de micarta isso aqui, não? Essa é uma linha que nós desenvolvemos com um chefe cozinheiro que é o Jimmy Ogro. Ela é uma faca mais robusta um pouco, geometria alemã. Grande, que dá para usar com corte de Como carne. ele é muito grande, é um cara de 2 metros de altura, 130 quilos. Você fez tal, para a mão dele, você fez. Sim, então. sim. Mas isso nos surpreendeu, porque a gente existe uma métrica dentro de cabo e dentro de empunhadura para as facas industriais, tá? E a gente deixou ela um pouco mais robustas e atendeu uma grande parte de pessoas que não, vamos dizer assim, que a gente não imaginava. Por isso nós já, inclusive, alteramos algumas coisas. Essa faca que você tá, que é uma geometria francesa, é uma faca que nós fizemos com o Emmanuel Bassolet, já é bem diferente. Você vê que ela é bem mais lançada à ponta do que a geometria alemã. O cabo um pouquinho mais fino, um pouquinho mais... Mais curto. Até, até o curto e a empunhadura mais né? fácil para Mais trabalhar fácil. dentro da cozinha. E outra A coisa... linha do Jimmy a gente usa com carnes, um pouco mais... E outra coisa importante é que a gente procura trabalhar com responsabilidade ambiental, porque a gente trabalha muito com corporativo. E vem de encontro no corporativo com responsabilidade ambiental. Por exemplo, eu não posso usar madeira de extração. Então a gente usa teca. Linda essa aqui, hein? Linda. Isso é um nakiri. É uma faca japonesa. Isso é um projeto junto com o Jun Sakamoto. Que é o grande chefe do sushi em São Paulo, né? Nossa. Ele no Brasil, né? É o nosso norte, é olhar o que ele faz para a gente tentar. Inclusive, a sua história com o Jun Sakamoto é muito interessante, né? Você me contou a história dele, que ele te ligou, foi isso? Foi, ele me ligou e apareceu aqui da noite pro dia. Posso ir aí? Mas como que ele descobriu você? Eu já conhecia ele, mas não tinha um relacionamento de amizade com ele. Eu já conhecia ele e ele queria desenvolver algo que é muito inusitado. Todo mundo conhece faca japonesa no Brasil como sendo faca de sushi ou de sashimi. Só que no Japão se usa faca para tudo, para cozinhar normalmente. Então você tem vários modelos de faca, inclusive um que se usa muito na cozinha hoje, que é a Santoku, que veio de origem japonesa. Eles são muito específicos nos cortes deles. Eles cortam uma coisa com uma, outra coisa com outra, tem faca para tudo. E ele queria trazer isso para o cotidiano. E aí nós desenvolvemos uma linha com desenhos japoneses. Maravilha. Bom, E hoje é bem interessante, o pessoal procura muito aprender como que corta, como que faz o sushi, o sashimi, e cada faca específica para um tipo de serviço. legal. É bom saber disso, que para Sim, cada depois tipo de a gente- serviço tem uma faca para cada tipo né? de serviço. Em casa ninguém tem essa preocupação, né? A faca em casa ali da cozinha vai para tudo, né? Corta o repolho, corta o tomate, corta a carne e ainda é mal guardada, né? Guarda a faca com faca, o que... Nossa, esse é o problema. Usa no jardim para cortar goiabeira. Até isso. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa. E eu quero falar um pouquinho mais depois de sabores, viu, Bora. Adriano? A gente quer Vamos lá. explorar um pouquinho mais também os sabores, sim. falar um pouquinho de carne, falar dessa onda gourmet
que invade o Brasil. É legal esse nome aí, né? Legal, bacana pra caramba, viu? Bom, são 8 horas e 23 minutos, um pequeno intervalo e eu já volto com os nossos entrevistados aqui no CBN Agro, que hoje está dando mais notoriedade aqui para os sabores, para o prazer, para a carne, para a mesa. Hoje é uma conversa deliciosa, tá certo? Já volto então o CBN Agro com o Alexandre Barbosa, da Imperial Cutelaria. Já sou fã dele antes dele saber, já conhecia a Imperial antes de conhecê-lo. E o Adriano Torres, que já estou sabendo também que é um grande mestre de cozinha aqui em Campo Grande. Tem uns amigos que são alunos dele. Legal, né? Falaram muito bem dele. Daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, de volta com o CBN Agro e hoje falando sobre 2 temas que nós, homens, pelo menos, adoramos, né? Você sabe que não é bem assim. Não é bem assim? Desculpa a intromissão. Opa. Nós Fui temos... olha só, nós já falou nós. Foi muito machista agora? Não é. É que aqui em Campo Grande já tem algumas moças que já são churrasqueiras, mas nós conhecemos, por exemplo, Churras Delas, a Preta, quem mais que a gente... Tem a Paula Labac. Quando elas pegam a faca do Jimmy, por exemplo, da linha do Jimmy, que é grandona, opa, o que aconteceu? O Alexandre tem uma faca que é para mão feminina. Para mão feminina. Para mão feminina. Luva feminina. Mas é uma coisa que casa com elas de uma forma que você não acredita. E elas gostam de faca também. É mesmo? Porque aí corta a cebola, corta o tomate, corta a carne, corta o que elas querem, mas com a pegada feminina. A sensação mais delicado, um pouquinho menor. A sensação que eu tenho é que uma faca para um homem equivale a uma joia para a mulher, ou não? Cara, eu particularmente... vamos lá. Pode ser. Era para ser assim. Era para ser assim, exatamente. Mudou. Hoje elas querem, trabalhar de uma forma mais... Mas tem uma coisa, tem que ser adaptado para elas, tá? Isso que a gente estava... Então, cores de cabo, de empunhadura, geometria um pouco mais refinada, um pouco menor. Cabo mais colorido, não? Sim. Tem. Mais vivo. Tem cabo cor-de-rosa, cabo vermelho, tem umas loucuras aí que elas gostam, né? E elas pedem. O pior não é isso, é pedir. Cabo amarelo. Mas você faz então sob encomenda, então, para mulher, ou não? Ou você tem uma linha a gente feminina? Tem linhas femininas. Nós temos 2 linhas. Uma chama Cook e a outra Cozinha Mulher, que é justamente para isso. É uma iniciativa que a gente está fazendo com chefes mulheres. Então, nisso aí está entrando Irina, Carla Pernambuco, um monte de chefes famosos. Olha, deixa eu fazer uma observação. Talvez Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não saiba o que nós temos aqui em Campo Grande, como, por exemplo, a Imperial Cutelaria, né, que hoje é uma referência mundial em cutelaria. E aí nós não valorizamos nossa terra muitas vezes, né? É difícil quando a gente não tem essa cultura ainda. Quando não tem a cultura. Está entendendo agora. Os grandes chefes do Brasil estão vindo aqui em Campo Grande. A gente é muito mais famoso fora do que aqui. O negócio é esse. A gente tenta levar essa cultura de... Aí a brincadeira que a gente fez, o nome gourmetização. É um pouquinho além disso aí. E é para tudo, né? Essa gourmetização. Estou vendo que está na cerveja, está na carne. Está no seu prato, na foto, no até pipoca gourmet já tem, né? Sim. Pipoca gourmet. Então, esse nomezinho, o gourmet é a pessoa que come bem, a pessoa que gosta de comer. Então, por que tudo é gourmet? Não. Tudo que é bem feito? Não, também. A gente vai em lugares que nem sabem o que é gourmet e come super bem. Então, a gente tem que mudar um pouquinho essa cara de modinha. Não posso ser modinha para tudo, não posso... rotular alguma coisa só porque é gourmet ou porque não é. Mas essa onda trouxe uma coisa muito importante. Tem as coisas positivas e as coisas negativas. Uma das coisas positivas que eu acho importante é a história de, por exemplo, os assadores e chefes de cozinha. Tá hoje na moda de trazer coisas que são de lembranças, coisas que são da infância, comfort food. Mas os assadores, por exemplo, com os festivais começaram a resgatar defumação. Começaram a resgatar, que é o caso do hambúrguer. O hambúrguer defumado na sua casa lá. E aquela máquina lá de defumação? Você construiu aquilo ou não? É um pit smoker. Pit smoker. Vocês que construíram? Não, eu já construí um, o Alexandre já conheceu também, eu e um outro amigo meu, o Igor, construímos um grande e aí começamos a procurar no Brasil aonde tinha daquele pequenininho. Aí o Igor trouxe aquele e emprestou pra gente fazer aquilo lá. Legal aquilo lá, viu? Lá é pequenininho, uma delícia. Bom, essa onda da gourmetização vai ser o nosso tema daqui a pouquinho, depois do Repórter CBN. São 8 horas e 30 minutos, nós temos agora que entregar esse pequeno espaço aqui, uns 3 minutinhos, para o Repórter CBN lá de São Paulo, que vai trazer para a gente as últimas informações, né, do Brasil e do mundo sobre os fatos que estão ocorrendo. Tá certo? Posso chamar, Valdir? Vamos lá então. Repórter CBN, daqui a pouquinho eu volto com o CBN Agro.
8h33, o mais gostoso da entrevista não é aquilo que a gente fala no ar, né? É aquilo que a gente fala aqui nos bastidores. Estou comentando aqui com o Alexandre e com o Adriano sobre a mudança de comportamento que a humanidade tem ao longo dos anos, né? Eu dizia que há uns anos atrás eu li algumas coisas sobre vida frugal, né? Que é um movimento que surgiu na Europa, em especial na Itália, preocupada com o meio ambiente, preocupada com a produção de alimentos no mundo, preocupada com o crescimento populacional e como o mundo iria se comportar diante desse crescimento e a falta de alimento para o mundo. Sim. E esse movimento começou a dizer o seguinte: olha, nós podemos comer bem, mas sem desperdício, comer pouco, experimentar a comida, ter experiências gastronômicas melhores. Por exemplo, vamos para a cerveja aqui, né? Eu particularmente adoro muito cerveja, mas cervejas variadas, artesanais, industriais, mas eu gosto de experimentar. Aquele conceito que nós tínhamos quando criança, vamos tomar cerveja, 5 engradados, tomava até cair. Acabou, né? Ou está acabando isso, né? Mas a gente que curte a cerveja artesanal faz ela exatamente para isso, para ter sabor, para ter experiência e para harmonizar com o próprio hambúrguer, com a carne, com nunca foi falado massas, nessa questão de harmonização de cerveja com comida, né? Era tomando cerveja com churrasco. Sim, essa era a ideia. Agora já fiz alguns eventos com essa linha de pensamento. Com qual cerveja tomaremos com a entrada, tomaremos com o prato principal, com a sobremesa. Não é só o vinho que se harmoniza. Hoje, por conta desses sabores de cerveja, a gente consegue harmonizar com todo a experiência da comida. Desde a entrada, a salada, o prato principal e a sobremesa. Cada um tem o seu estilo e cada cerveja apresenta uma harmonização diferente para quando você está experimentando o prato. De modo geral, o que seria uma cerveja bacana, legal para um hambúrguer, por exemplo? A gente costuma tomar a IPA, que é com carne. A IPA é muito forte, muito lupulada, que a gente fala, bem amarga, e a carne é um pouquinho mais defumada, mais... Não entendi. Uma APA também vai bem. A APA também, que é um pouquinho menos forte no lúpulo, mas tem um sabor amargo, um amargor legal Mas a APA já é marca, né? Não, a APA é American Pale Ale. Tem a IPA, que você não sabe que a gente também faz a nossa cerveja. Nós fabricamos cerveja, cara. A coisa que ficou maluca, você não entendeu ainda. Aí, meu amigo, não sou eu que vou lhe entrevistar, vai ser o Valdir Nunes e o Luiz Vilela, os dois. Nós fazemos as nossas cervejas, porque a gente acostuma experimentar primeiro, viu? Sem problema, isso aí a gente tem, tranquilo. E a gente tem o que nós vamos fazer esse mês? Nós vamos fazer tal cerveja. Fabricamos 40, 50 litros e acabou, vamos fazer de novo. Aí faz de novo. Legal, pô. Vocês estão envolvidos de uma maneira muito O negócio grande. É fazer as coisas. É fazer, né? usar. É faca, é carne, É cerveja. um negócio nosso, independente de ser um negócio, é uma curtem, diversão. É uma diversão. A gente exatamente, é estar junto, é conversar, é fazer. Nós já estamos na idade de fazer alguma coisa que a gente gosta. Exatamente. Eu não estamos querendo fazer obrigado, né? Coloca nessa também. Vamos junto. Já passei da idade também. E aí a faca já era paixão sempre. E aí as comidas. Tanto é que a gente faz, não faz só o churrasco, só o hambúrguer. Vamos fazer uma pizza. Semana passada foi pizza. Liga o forno aí, vamos fazer pizza. Porque a gente está querendo fazer coisa diferente, porque dá tempo, dá para fazer. Eu percebi vocês aquele dia lá na casa do Alexandre, né, que eu fui convidado para poder degustar o seu hambúrguer e responder algumas questões para ajudar, inclusive, em pensar como muda o comportamento social, né? Exato. Porque, assim, as indústrias, as empresas, o ser humano hoje tem que pensar na mudança de comportamento que o mundo está vivendo. Sim. Nós falávamos agora há pouco sobre as gerações. Tá muito rápido. Né? Muito rápido, o conflito de gerações. Agora há pouco, antes do CBN Agro, o Milton Young estava conversando com um especialista sobre comunicação não violenta. Exato. E o maior problema hoje dentro das empresas são os conflitos de gerações, né? Pessoas que nasceram numa geração têm que interagir com as que nasceram nessa geração. Por exemplo, nós somos da transição do rádio para a televisão, nós aqui, né? Já passamos dos 50. Depois nós temos aqueles que passaram da televisão para a internet e aqueles que agora estão vivendo só a internet. São linguagens diferentes. E todo esse conceito de mudança influencia em tudo. Nós estamos vendo isso, por exemplo, lá na indústria, lá na nossa fábrica. Eu tenho pessoas, tem um que já está comigo há 10 anos desde o início, e ele é de uma geração que começava e terminava as coisas. Então, o processo. Tem que fazer? Vamos fazer. Não sofre. Fazer todo o processo. Todo o processo. Não, e tudo qualquer ação que ele vai fazer, ele começa e termina. Aí eu tô com uma parte de gurizada muito nova lá. Eles não terminam nada.
Eles começam uma coisa e não terminam. Eles não têm responsabilidade com as coisas. Luiz Vilela, o Valdir? Não, é sério. O nível de responsabilidade e comprometimento deles é muito ruim. E a gente tem que ajustar a comunicação para conseguir trazer eles pelo menos para entender alguns conceitos principais. Alguns conceitos que realmente. Mas essa responsabilidade é nossa, viu, Alexandre? Sim, é nossa. É nossa, não é deles. Quem tem que influenciar a maturidade deles, também justo, muito. Influencia. Né? Você está ensinando eles a. Eu vejo o grau de responsabilidade maior sobre nós do que eles, viu? Porque eles, na verdade, são aprendizes, estão olhando tudo o que a gente está fazendo. Nós é que vamos influenciá-los daqui para frente para poder assumir essas responsabilidades. Eu vejo isso em casa, vejo isso no trabalho também, lá no Canal do Boi, onde eu tenho uma equipe muito grande para coordenar, para acompanhar, e eu me sinto muito responsável por esses estagiários que estão chegando, por menores aprendizes que nós temos lá, e outros que estão lá há mais tempo, mas que ainda precisam entender processos. Né? O meu trabalho faz exatamente isso aí, é profissionalizar. Eu ensino o cara a ser um profissional. Então eu tenho que cobrar, eu tenho que apertar, deixo andar até onde consegue, e aí na hora do vamos ver, olha, agora eu vou apertar, vou fazer o ajuste fino. Outro dia o Cortella teve aqui em Campo Grande e a palestra dele foi justamente sobre isso, né? Conflito de gerações, né? E aí uma frase que ele falou me deixou ficou muito marcado, né? Nós podemos ter conflitos, não podemos ter Embates, justamente, né? O confronto, ele usa a palavra confronto, né? O confronto é ruim, mas o conflito não. O conflito você discute, você mostra que a sua visão, a visão dele, vocês ponderam e aí segue um caminho único, né? Mas o confronto é muito ruim. Né? Então a gente pode, sim, claro que num ambiente discutir para onde a gente está indo e achar um meio termo, um caminho mais legal. Sensato. E lá na fábrica você vive isso? Não, o tempo todo. Mas é aquele negócio, né? Nós estamos fazendo um trabalho de coach e mentoria com todo mundo. Então, os líderes vão ajudando os outros, fazendo mentoria. Porque, queira ou não queira, a gente quer que todo mundo chegue no mais próximo. É óbvio que você tem alguns que já se despontam com isso e outros que são bem mais difíceis. E entra também muito formação. Você tem gente que você consegue colocar os conceitos e as coisas e ele consegue adaptar. Tem gente que não consegue, mas às vezes, como você trabalha com pessoas com uma formação cultural menor, fica mais difícil de você fazer. Não quer dizer que não faça, faz. Aí vai muito de boa vontade, de empenho, essas coisas. Mas eles demoram muito tempo para entender o conceito das coisas. Então a gente tem que se esforçar um pouquinho mais. Eu falo que tudo é conceito. Tudo é conceitual. Tudo é conceitual. Como você Mas existe uma coisa importante. Desculpa. Quando você pega a gurizada que vem de família constituída, vamos dizer assim, pai e mãe estão ali, mãe briga com o cara, o pai dele não conflituosas, relações conflituosas. Não cobra a responsabilidade dele. Te dá a responsabilidade. Ele é mais fácil de se adaptar às coisas. Por quê? Porque ele veio de um conceito já que tem as cobranças, que tem a coisa. Tem muito gorila assim que foram para lá com problemas em casa ou não tem casa, isso, aquilo, outro, se torna um pouquinho mais difícil, mas a gente também tem a responsabilidade de ajustar ele. O meu diz que eu sou muito chato e duro. Exatamente, a cobrança. Diz que eu sou muito chato e duro, mas tudo bem, eu acho que faz parte. Eu vivi isso, né? Inclusive com muito mais dureza, né? A nossa geração teve maior sofrimento em relação à cobrança de família, né? Pai, principalmente, era autoritário dentro de casa, né? Faz o que eu mando e não olha o que eu faço. Bom, a gente está praticamente terminando o programa. A gente nunca consegue conversar tudo o que a gente quer em 45 minutos, ótimo, né? Mas é só um aperitivo, né, Adriano? Sim, aqui a ideia realmente era falar um pouquinho do que nós gostamos e trazer para o pessoal tanto as facas quanto essa cultura que você falou da carne. A gente nem mostrou a carne do Mato Grosso do Sul, por exemplo, é a melhor do Brasil. Vamos mostrar mais faca enquanto mais facas, olha. Nós temos aí 2 minutinhos. Mostra. Claro, isso. Essa aqui foi uma das essa evolução pode mostrar que aí, nós mais. A câmera está aí. Pode mostrar. Que nós mais o que fez a gente realmente crescer. Peraí, essa foi a primeira, é isso que você quer dizer? Não, a primeira foi Tita, que ela é a mesma coisa, só que com desbaste em hollow ground. Essa é a barbecue, é a evolução dela. É uma faca com bainha de madeira, personalizável, bem legal. Diferente, leve, né? Muito leve, boa para trabalhar. Super exatamente. Leve. Hoje a gente tem que pensar exatamente nisso aí. Super leve. Porque a gente trabalha 6, 8 horas com uma faca. É um chefe de cozinha. O chefe de cozinha corta mesmo. A gente
Tem os manda-chuva, mas tem os que trabalham. Né? Pegar uma, que cortam. uma dessa daqui, uma minha daqui, dá até ler na sua mão, né? Sim, a gente gosta muito dela, mas é para mostrar para os outros. É para mostrar. É só aquele negócio, você vai fazer um evento de churrasco de 10 horas. Pensa isso aqui, ó. Eu vou contar para vocês. Vou contar para vocês. Carne com ela, eu tenho mais ou menos umas 40 facas. Não uso as 40, nenhuma, assim, praticamente. São muito lindas, são para contar história. Não, só para contar história. Para trabalhar, a gente usa essa uso, levinha de 200 gramas. Justamente. O que eu acabo usando são facas Paspasini, que ele conhece muito bem, né? Alexandre Paspasini, tem outras facas lá que eu utilizo, que são facas mais leves, que são facas efetivamente funcionais, como você diz, né? As minhas não são muito funcionais, né? Gente, não dá tempo de mais nada, dá tempo da gente só curtir agora as facas aqui. Eu quero convidar você que nos acompanhou, quer saber um pouco mais das facas Imperial? O site, imperial.com.br, cutelaria, né? Imperialcutelaria.com.br. Ali tem todas as facas da Imperial Cutelaria. Tem um blog legal que o pessoal faz lá, que diz muitas dicas, discussões a respeito também. Olha, vamos ter umas aulinhas lá de como utilizar as facas. Você dá aula? Você parou? Você ainda Eu não estou tendo tempo, mas vamos mudar a fábrica ano que vem. E eu vou fazer um local, já estamos planejados num local onde eu vou dar curso de formação, nós vamos dar treinamento. Você vai voltar para falar sobre isso, então. Cortes, tá. legal, né? Adriano, você está dando aula lá no Senac. Aula no Senac, todos os dias estamos... Gastronomia de forma geral, cozinha regional, cozinha brasileira. Cursos rápidos, cursos de 1 ano, aí depende do que é o gosto. Ia conversar sobre o sushi, é um dos tops de linha. Vamos marcar para a gente voltar. Perfeito. Não tem problema não. O ano que vem já está aí, a gente volta logo no início do ano para a gente falar mais sobre comida. Exatamente. O pessoal busca e aqui as ferramentas que a gente... Maravilha, maravilha. Bom, obrigado a vocês dois. Obrigado Adriano. Adriano Torres, né, chefe de cozinha, Senac. E o Alexandre Barbosa, da Imperial Cutelaria. Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Obrigado a você também que esteve conosco aqui no CBN Agro, neste sábado, dia 14. Valdir, obrigado. Luiz, obrigado. Tchau. CBN Agro, com Éder Campos.